Você acha que você corre um alto risco ou um baixo risco quando você resolve ir para uma cirurgia plástica? Todo mundo sonha, né? Cada pessoa tem aquele lugarzinho quando se olha no espelho e pensa: o meu nariz poderia ser assim, talvez a minha boca poderia ser assim, ou a minha papada, ou o meu peito maior ou menor, enfim. Todos nós sonhamos com o corpo ideal, com o rosto ideal. E é assim mesmo, eu acho que isso é normal, porque isso é uma questão de autoestima. Mas os riscos, será que são altos? Será que são baixos? E aí, a gente não poderia deixar de convidar o Dr. Márcio Grave, ele que é cirurgião plástico em Joinville, para responder exatamente essa pergunta. Tudo bom, querido? Tudo bem, Fabiola, e você? Também, graças a Deus. É alto ou é baixo? A cirurgia plástica ela tem um baixo risco, Fabiola. Por quê? Porque ela é superficial. Eu sou cirurgião geral, eu fiz cirurgia geral só para fazer plástica depois. Eu entrei no mundo da cirurgia plástica quando eu estava no primeiro semestre de faculdade. Eu fiz medicina na Federal de Santa Maria e nos primeiros semestres da faculdade a minha irmã teve um melanoma, Fabiola, que é o pior tipo de câncer de pele que tem. E operou com cirurgião plástico. E eu comecei a seguir esse cirurgião plástico e acabei me apaixonando pela especialidade. Fiz a cirurgia geral só para fazer plástica depois. Na cirurgia geral, operei hérnia, vesícula, apendicite, tumor de intestino, tumor de esôfago, fazia uma redução de estômago a cada terça-feira no segundo ano de residência. A cirurgia geral ela tem um risco muito maior do que qualquer plástica. Por quê? Porque ela entra onde estão os órgãos vitais, como o fígado, rins, os grandes vasos, como a artéria aorta e a veia cava. Então, por isso que a cirurgia plástica tem um baixo risco, porque ela é superficial. Ela não entra em nenhuma cavidade corporal. Márcio, o que mais te preocupa? O que mais me preocupa, Fabiola, é uma complicação chamada trombose venosa profunda. O que é a trombose venosa profunda? Nada mais é do que um coágulo que pode formar numa das veias da panturrilha ou da pelve e esse coágulo migrar para o pulmão e causar uma embolia pulmonar. Essa trombose, Fabiola, a mesma trombose que a avó, que a mãe fala, numa viagem longa de avião, de carro, de ônibus, de ficar muito tempo parado com a perna para baixo, pode acumular sangue e formar um coágulo. É a mesma trombose. Então, é relacionado a diversos fatores, como obesidade, como fumo, anticoncepcional. É necessário parar com o anticoncepcional 30 dias antes da cirurgia e pode retomar o uso 15 dias após. Cirurgias combinadas, muito longas, muito prolongadas, são vários fatores, os chamados critérios de Sandri. Então, tem que estratificar. Nas minhas pacientes, todas usam meia antitrombótica. Homem também usa. Meia usa por 7 a 10 dias no pós-operatório. Durante a cirurgia, enquanto o paciente está anestesiado, comprime a panturrilha de 5 em 5 minutos com um massageador pneumático para mandar o sangue adiante. Na maioria das cirurgias, a paciente vai embora no mesmo dia. Por quê? Porque aí já vai deambulando, já vai caminhando. Isso, e com tudo isso, para minimizar o risco dessa complicação chamada trombose. Olha, gente, só por esse fato a gente já vê todo cuidado que você realmente gosta de tomar, né? Porque o Dr. Márcio Grave é um médico super criterioso, super cuidadoso e é sempre nos mínimos detalhes, né, Márcio? Porque a gente vê assim que você realmente se preocupa com coisas que talvez a gente não entenda essa preocupação, né? Fabiola, sim, eu me preocupo com questões que ficam fora do alcance dos pacientes, fora do domínio. Porque eu sou especialista. Então, eu preciso me preocupar como o paciente não perder calor durante uma cirurgia, para não acordar tremendo no inverno. Isso aí também aumenta a chance de complicações, como infecção da ferida operatória, como pneumonia. São fatores que os pacientes nem imaginam quando
pensam em fazer uma cirurgia plástica. Verdade. Mas isso aí, os anestesistas têm muito conhecimento sobre isso. Isso é muito importante, né, Fabíola? Porque esses detalhes é igual a aeronáutica, igual acidente de avião, né? Acontece por vários fatores, às vezes, em sequência. Então, tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em tudo. O que você diria que são os fatores primordiais para a segurança de uma cirurgia? Os fatores de segurança para uma boa cirurgia plástica são os 3 fatores que compõem o tripé de segurança, que a gente sempre fala aqui, que é a boa formação do médico, do cirurgião, a saúde do paciente e o local da cirurgia. Eu não posso operar um paciente num local que não tem estrutura. Tá? Então, isso aí é básico, é fundamental. Conseguindo isso já é um norte, mas não basta. Tem outros fatores associados, dos quais associar cirurgias muito grandes, por exemplo, que durem 8, 10 horas, ou que a perda sanguínea seja muito grande. Então, operar paciente acima do peso também, o ideal é operar paciente que esteja no peso, porque para não precisar lipoaspirar, fazer um volume de lipoaspiração muito grande. Então, tudo isso, Fabíola, acaba contribuindo para uma rápida recuperação e maior segurança do procedimento como um todo. Essa parte é a parte do médico, mas também tem a parte do paciente. O paciente precisa fazer a sua parte para realmente poder ter uma recuperação interessante, né? Com certeza, Fabíola. Como eu falei, eu fiz cirurgia geral antes da plástica com pré-requisito. Na cirurgia geral, retirava a vesícula, colocava 2 clipes de titânio no duto cístico, eu retirava a vesícula. O paciente podia ficar em qualquer posição que não tinha problema. Não tem problema. Agora, a cirurgia plástica, ela é externa. Então, tem que ter muito cuidado, tem que seguir as recomendações do médico, não fazer exercício físico logo após a cirurgia para não aumentar a pressão sanguínea e ter um hematoma. São várias as recomendações após uma cirurgia plástica. Então, o meu conselho é seguir as recomendações do cirurgião plástico, né? Sem dúvida Mas, nenhuma. por exemplo, uma cirurgia de mama que você faz muito, né? Movimentação dos braços. Eu lembro, gente, há muitos anos atrás, que a gente não podia pentear o cabelo, a gente não podia escovar o dente, a gente não podia quase nada, né? Porque não sei se era padrão da época, mas mudou muito isso, né? Sim, Fabíola, as técnicas evoluíram e eu faço já há quase 10 anos a técnica de rápida recuperação, que agora está na moda aí no sul do Brasil, que permite que as pacientes mexam o braço já nos primeiros dias. São algumas medidas realizadas durante a cirurgia para que a paciente tenha uma recuperação mais rápida, como, por exemplo, eu não encosto, não disseco com o dedo lá dentro, eu faço tudo a dissecção com pinça e com cautério, então a minha cirurgia é limpa, é exângue, é bonita, é uma cirurgia anatômica. Para quê? Não encostar nas costelas acaba gerando menos dor e uma recuperação, consequentemente, uma recuperação mais rápida. Mas isso é um dos detalhes, né? É porque são muitos detalhes. E, por exemplo, você que adora fazer a rinoplastia, né? O nariz, muita gente, principalmente com essa história do selfie, com as pessoas fazendo lives, as pessoas veem demais o seu rosto, né? E a rinoplastia tem sido uma das cirurgias mais procuradas? Na minha prática diária, sim, Fabíola, rino e mama são as 2 cirurgias disparadas que eu mais faço. Então, mas isso é o boca a boca, né? Isso é o boca a boca, uma paciente vai falando para outra, não adianta. E a rino também é uma recuperação tranquila, né? A rino, ela tem, os pacientes se assustam com a rino pelas manchas roxas e tudo mais, pelas equimoses. Mas a recuperação, as minhas pacientes se queixam muito pouco de dor, mas um desconforto na primeira semana, que usa curativo e tudo mais. Mas a recuperação é relativamente tranquila, assim, na primeira semana.
E também é um risco super baixo. O risco da rino é o mesmo o que eu falei antes, da trombose venosa profunda. Então, às vezes os pacientes me perguntam, eu vou operar o nariz, mas vai dar trombose lá na panturrilha. É porque quando faz qualquer tipo de cirurgia, ativa a cascata da coagulação e aí o organismo sinaliza que está sangrando em algum lugar. E aí fica num estado pró-coagulação, né, e pode formar o coágulo. É por isso. O risco da rinoplastia é relacionado o que mais me preocupa é a trombose. Infecção nunca tive, é baixo risco. Para ele tudo é tranquilo, né? Para quem opera todos os dias. Opero todo dia. É o que eu sempre falo. Eu falo para as pacientes na sala de cirurgia. Que é um ambiente diferente, que sai da zona de conforto do paciente, mas entra na nossa, na minha, do anestesista, dos enfermeiros. Então, eu fico tranquilo porque às vezes eu passo mais tempo no centro cirúrgico do que em casa. Então... É verdade. Márcio, eu quero te agradecer mais uma vez, né, a tua presença aqui no nosso programa. E olha, gente, depois de todos esses cuidados que vocês estão ouvindo, né? Se você tem aquela vontade de fazer uma cirurgia plástica, seja de mama, seja de rinoplastia, faça mesmo, porque muda a vida da pessoa, né? Você entra ali naquela parte da autoestima que também a gente já falou tantas vezes. Então, como é importante a gente ter esse discernimento, né? Essa tranquilidade de entregar esse momento tão importante na vida do paciente para uma pessoa que realmente tenha essa tranquilidade. Por isso eu quero te agradecer muito a tua participação e dizer que você sempre será bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Fabiola.